pessoal, se lembram de mim? Eu sou repórter do Massa TV e para a gente continuar a entrevista com o arquiteto Lucas, vamos aqui relacionar dois temas já citados. Espaço público e patrimônio. Então vamos lá, Lucas, conta pra gente. Primeira pergunta. Primeiramente, qual que é a relação de patrimônio público com espaço público? Ambos são testemunhos da vida e dos feitos em sociedade, e o espaço público também pode ser considerado um patrimônio público. Número 2. Os centros municipais são considerados espaços públicos? E como as pessoas reagem a esse tipo de local? Os centros municipais podem ser considerados como patrimônios? Sim, pois é de poder municipal. É um local de aglomeração onde qualquer indivíduo pode fazer o uso. Se reconhecido algum valor perante a sociedade, ele pode sim ser reconhecido como patrimônio e, consequentemente, tombado. Antigamente, em muitas cidades, havia o que hoje se chama de antigo cinema. Hoje não está mais em funcionamento, mas seria considerado como um patrimônio cultural? E o que a gente poderia fazer para que esses locais sejam reutilizados? Depende de como cada população lida com o assunto. Em muitas cidades, o ir ao cinema ou o próprio edifício do cinema tem grande valor afetivo, e então pode-se atribuir um valor patrimonial. Quanto aos investimentos, é um assunto complexo, pois o nosso sistema econômico é baseado no lucro, e uma atividade desse porte numa cidade pequena não atende às expectativas de renda de quem está empreendendo. Nesse caso, pode-se considerar o valor patrimonial do edifício e ser concebido um novo uso. O que são museus? Um museu é uma instituição sem fins lucrativos, voltado a atender a sociedade. Pode ser consultado por qualquer indivíduo sem restrições e serve como uma espécie de grande arquivo do povo. Serve ainda como base para a educação de uma nação. Como os museus e exposições podem contribuir para a definição, preservação de espaços públicos e patrimônios culturais? Cumprindo seu papel de difusão do conhecimento e educação sobre o tema. Ambos estão relacionados com a vida em sociedade. Os espaços públicos ou patrimônios de uma cidade muito visitada podem ser considerados como pontos turísticos? Sim, a cidade de Ouro Preto e a cidade de Brasília são espaços públicos, são patrimônios e são pontos turísticos. São grandes exemplos disso. No Rio de Janeiro é mostrado o principal ponto turístico e patrimônio cultural, o Cristo Redentor. O que você pode nos dizer sobre esse patrimônio? É uma estátua em estilo Art Deco de escultura francesa. Representa o cristianismo brasileiro e proporciona vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. É reconhecido ainda pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, tendo um alto valor turístico agregado. No Egito, os patrimônios são as grandes pirâmides. O que você pode nos dizer sobre elas funcionando como um patrimônio? Mais do que funcionarem como patrimônios, elas são patrimônios que guardam em si o saber fazer de uma técnica construtiva do Antigo Egito. Inicialmente construídas para serem túmulos, hoje elas são consideradas as maiores estruturas monumentais de alvenaria do mundo. Qual a ligação das artes com o espaço público e patrimônio? Toda manifestação pública tem seu valor. No caso dos grafites e das pichações, normalmente acontecem em espaços públicos onde não se tinha anteriormente um elemento visual focal. Quando isso acontece no patrimônio, torna-se ilegal devido às leis que incidem na preservação do mesmo. Cabe aos conselhos municipais, estaduais e federais a verificação da preservação desse patrimônio. Pinturas nas paredes de ruas, ou pichações, como se diz, é considerado um desrespeito às cidades ou pode ser considerada como um patrimônio feito em espaços públicos? Depende de cada caso. É necessário que haja uma análise e seja atribuído um valor. Uma vez reconhecido esse valor, passa-se a discutir o seu valor patrimonial. Como as pichações podem estar ligadas às pinturas artísticas? Toda pichação é a expressão de alguém, podendo ou não ter valor estético. Se houver valor estético, pode ser considerado um feito artístico enquanto produção da cultura humana. Você pode dar algum exemplo para a gente de patrimônios que existem no nosso Brasil? Alguns exemplos de patrimônio no Brasil são o Queijo Minas e o seu modo de fazer, Cidade de Brasília, Cidade de Ouro Preto, Frevo, Roda de Capoeira, Paisagens do Rio de Janeiro, entre outros. Importante destacar que as paisagens do Rio de Janeiro são consideradas patrimônios imateriais. Qual é seu patrimônio e espaço público preferido?
O meu patrimônio preferido é a chaminé da Antártica Paulista, na cidade de Bauru, porque é um tema que eu venho trabalhando já tem um tempo e eu adquiri uma relação afetiva com aquele patrimônio. E o meu espaço público preferido é o Ecoparque, aqui da cidade de Duartina, porque é um espaço público de qualidade e de fácil acesso para nós aqui da cidade. Quais os tipos de atitudes que as pessoas devem tomar para a preservação de espaços públicos e patrimônios públicos? Deve haver o conhecimento e a difusão da importância dos espaços públicos e dos patrimônios para a sociedade, para que então haja o respeito e o zelo. As pessoas não cuidam daquilo que elas não entendem ou não sabem para que serve. Atualmente, qual que é a ligação de espaços públicos e patrimônios públicos com o vestibular? É preciso que haja a discussão do que são espaços públicos e patrimônios na esfera acadêmica, já que esse assunto está diretamente ligado à vida em sociedade. É preciso massificar esse tema para que todas as camadas da sociedade entendam e saibam como preservá-lo e manter nas nossas cidades. Bom, gente, é isso aí. A gente terminou aqui nossa entrevista com o arquiteto Lucas. Agora já sabemos bastante coisa. E eu queria agradecer também por ele estar aqui com a gente. E também queria agradecer por vocês estarem nos acompanhando. E até o próximo vídeo. Agradeço a oportunidade em fazer parte desse projeto e eu espero ter contribuído. Obrigado.